aqui uma palavra para a gente, especial de workshop. Então é isso. Obrigada, amore. Vamos ficar de pé rapidinho? Eu sou crente das antigas e eu gosto de orar de pé. Tudo bem? Vocês me perdoam? Vocês são os corajosos que vieram depois do almoço. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas para vocês. Então, onde você está, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e você orar ao Senhor em voz alta. Tá tudo bem, ninguém vai reparar, só conversa com Ele. Senhor, obrigado por esse dia. Nós entregamos as nossas vidas a Ti nessa tarde. Nós pedimos que Tu nos conduzas. Abençoa essa moça louca de Floripa. Que a Tua palavra corra rapidamente. Senhor, nós oramos pelo Teu espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Te pedimos que não seja algo humano, mas que o Teu Espírito Santo nos leve a toda a verdade. Senhor, nós acreditamos nas promessas da Bíblia. E a Bíblia diz que se nós pedirmos, o Senhor responde. Que se nós batemos na porta, o Senhor a abre. Que se nós buscamos, nós acharemos. Então nessa tarde, Senhor, nós queremos nos posicionar aqui como aqueles que buscam, como aqueles que batem na porta, como aqueles que pedem, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Queremos ouvir a Sua voz, queremos ser conduzidos por Ti e queremos Te dizer que Te amamos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem gente que não orou, mas tudo bem. Pode sentar. Nossa tarde de hoje vai ser um pouquinho diferente. Porque eu perguntei se eu podia bagunçar o horário e me disseram que sim. Então, o que nós vamos fazer nós vamos ter metade do workshop agora, vai ter um intervalinho para o café, glória a Deus, aleluia. E depois a gente volta e eu vou trazer toda a parte prática do nosso workshop, pode ser? E aí então, no final, a gente vai ter depois 1 horinha de louvor e adoração e uma mensagem rápida com a Ioná, tudo bem? Vocês vão ficar só comigo. Vocês confiam em mim? Não, não precisa, tá tudo certo. Então, se você está aqui, você leu que o título do que a gente vai conversar hoje é vocação. E eu não sei você, mas existe certo nível de pressão acerca, ou quando nós pensamos sobre encontrar o nosso chamado. Sim, amém, aleluia, ou nem passou pela cabeça ainda? Aqui é workshop, tá? Não é pregação não, então a gente interage mais, tá? Então, eu não sei vocês, mas crescendo na igreja, ou quando você entra na igreja, tem aquela coisa de decidir bem com quem você vai casar, decidir bem que faculdade você vai estudar, decidir bem o emprego. Será que tudo isso entra debaixo da vontade de Deus para a minha vida? E existe um conceito de algo que é o chamado, que acaba sendo algo praticamente impossível de alcançar ou de saber se eu estou no lugar certo ou não. Infelizmente, tem muita gente que acredita que perdeu o seu chamado ou que não consegue reconhecer os indícios, as dicas, as pistas que o Senhor coloca nas nossas vidas para discernir acerca do nosso futuro. E isso é algo, galera, que transcende gerações. Ou seja, não é só para uma faixa etária ou a outra. Muita gente de diferentes faixas etárias chegam em certos momentos da vida ou no lugar de eu não sei o que fazer, ou no lugar de o que eu fiz todos esses anos, para que serviu. E é bem interessante como a palavra, ela tem resposta para tudo nas nossas vidas. Então eu quero que nós conversemos, e eu tenho slides hoje, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos para o primeiro slide. Ih, tá tudo bagunçado? Não deu. Pode ir para o próximo. O que aconteceu quando o mundo foi criado? Nossa, a moça vai começar do zero, do zero mesmo, criação da terra. Pois é que as coisas bagunçaram lá.
Então nós precisamos entender como foi e como era a ordem que o Senhor criou e como Ele queria que fosse. Eu falo assim, vocês me ouvem? Aí como não me ouvem? Que triste. Tem como baixar? Baixar? Obrigada. Então, quando tem a criação do mundo, nós falamos que existem 3 aspectos. São 4, na verdade, mas a gente vai falar de 3. Teve a criação, quando o Senhor pega a terra sem forma e vazia, e Ele sopra, Ele fala, e tudo é gerado, certo? Gênesis. Depois nós temos o momento da queda, que é quando a serpente engana Eva e Adão e eles comem do fruto. Muito obrigada, melhorou pra caramba, muito obrigada. E eles comem do fruto e então existe a inimizade entre Deus e o homem. Aí existe a separação. Então, quando Deus cria todas as coisas, a ordem do mundo já tinha sido definida. Ele já tinha explicado, ele já tinha sonhado, pensado em como cada um de nós viveríamos e como isso seria exercido e vivido. Entra a queda, os planos de Deus não são alterados. Sabe por quê? Antes da fundação do mundo, Ele já tinha previsto que a queda ia acontecer. Vocês estão comigo? Está uma teologia muito profunda para 2 da tarde. Estão comigo? Sim? Ótimo. Como o Senhor é soberano, onisciente, conhece todas as coisas, e Ele é aquele que sustenta o universo sempre, nada escapa do conhecimento dEle, do controle dEle, do plano dEle. Então, quando o Senhor cria o mundo e cria o sonho de cada uma das nossas vidas, Ele já sabia que a queda ia acontecer. E quando a queda acontece, imediatamente, se você olha os versículos seguintes ao fracasso da humanidade, que é o que Adão e Eva viveram, nós vemos que Ele já proveu a solução. E o que o Senhor fala sobre Eva? Ele diz, da tua linhagem, da tua descendência, nascerá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela te ferirá o calcanhar e você pisará sobre a sua cabeça. Todo mundo comigo? Sim? Aula de escola dominical, todo mundo sabe. Esse momento onde essa pessoa viria, onde esse evento aconteceria, nós chamamos do período de redenção. E é o período que foi inaugurado a partir dessa mesma profecia que Deus declara sobre a humanidade e que está acontecendo até os dias de hoje. Você hoje vive no período da redenção. O Senhor está orquestrando as coisas, movendo cada uma das coisas, para que a humanidade o ame de volta. É só por isso. E um dia Ele prometeu que haveria a restauração, que é o ponto 4, que não está escrito, e por isso que está aqui no vazio. Haveria a restauração de todas as coisas, que vai ser quando o Senhor voltar, e quando Ele fizer nova todas as coisas, e o céu e a terra se unirem, e tudo for feito novo, beleza? É só ler Apocalipse, ou é só ler Mateus 24, fechou? Resumo básico da história da humanidade. O que é a Missio Dei? Desde a criação, o Senhor já tinha um propósito para a humanidade. O Senhor já tinha uma ideia do porquê Ele criou o homem, do porquê Ele criou o universo. E isso nós chamamos de Missio Dei. A Missio Dei é a missão de Deus. Repete comigo, Missio Dei. A missão de Deus. Ai, que fraco. Vamos de novo. Missio Dei. A missão de Deus. Fechou? Então, a Missio Dei é o plano de Deus para a restauração de todas as coisas. É o como Ele criou o universo para ser vivido. Então, não sei se você já parou para pensar, mas nós vivemos num lugar lindo, certo?
Mano, árvores, um céu bonito, cara, um clima ameno, gostoso. Isso daqui, tudo isso, está debaixo dos efeitos da queda. Ou seja, até a natureza não está do jeito que ela deveria estar. Quando as coisas forem 100% restauradas, quando o Senhor vier com seu reino de justiça, paz e alegria, até o céu vai voltar para sua cor natural. Até a beleza da terra vai ser restaurada. Então pensa comigo, vocês já viram imagens de Foz do Iguaçu? Ou vocês já foram para a praia? A minha é longe, mas vocês já foram para a praia? Ou viram um oceano, fotos bonitas, um Everest da vida? Tudo isso é algo que nos comove, que nos toca pela sua beleza. Pois bem, isso não é nem a sua beleza de verdade. Ela ainda está esperando ser restaurada completamente de volta ao que ela deveria ser. Do mesmo jeito, você e eu, a nossa forma de viver a vida não é a forma para a qual nós fomos criados para viver. A experiência de vida que você e eu temos aqui, agora, nesse mundo caído, não é a experiência que o Senhor sonhou para a gente. Olha que loucura! Por isso que tem tantas passagens, tem tanto ensino dentro da Bíblia, clamando e pedindo pela volta do Senhor. Porque quando Ele vier, então o reino dEle será estabelecido. Então nós viveremos de acordo com o para qual nós fomos criados. Pensa no céu. O céu é a plenitude do reino de Deus. Então, o nosso coração, ele anseia para voltar a esse lugar, para ir para essa pátria da qual nós fazemos parte e que nós nunca vimos. Por isso tem salmos e tem algumas passagens que fala que o povo de Deus é peregrino. Porque você e eu fomos criados para viver num mundo que é diferente do que nós vivemos hoje. Você e eu fomos criados para viver a vida de uma forma diferente da que nós vivemos hoje. E o primeiro lugar onde faz parte do recomeçar, do reconectar a essa vida, é entender isso, que as coisas hoje não estão bem. Você não nasceu para viver dentro da hamsteragem do dia a dia, da correria do dia a dia. Você não nasceu para comer um alimento e que esse alimento aumente o teu colesterol. Você não foi criado para não ter domínio próprio e comer todos os bolos da doceria. Jesus, tem misericórdia. Você já pensou por que você não tem domínio próprio? É resultado da queda. É resultado do pecado que habita em nós, porque nós temos natureza pecaminosa. A Missio Dei é o plano original de Deus para o mundo e para nós que habitamos nele. Então, quando Deus cria o universo, Ele já tinha um papel, um propósito, sonhos para cada um de nós. Para cada um dos países dos quais nós fazemos parte. Para cada uma das regiões que nós representaríamos. O Senhor já tinha o funcionamento de tudo sonhado. E isso nós chamamos de Missio Dei. Por que isso é importante? Chuchu, você não precisa inventar a roda. Você não precisa descobrir como viver a vida. Você não precisa encontrar uma forma obscura. Como será que eu vou agradar a Deus? Onde será que eu devo viver a minha vida? O que eu devo escolher? Nós temos um Deus soberano, maravilhoso, que traçou um plano para a eternidade. E é um Deus que te ama. Lembra de ontem? Te ama.
e que ama a criação que Ele fez. Então, você e eu, a gente não precisa carvar o nosso caminho pelo mundo. Nós simplesmente precisamos ouvir o Pai e entender qual é a vontade dEle. O plano não é meu. A vida não é minha. Como assim a vida não é minha? A vida não é sua. Você não decidiu nascer? Não, meus pais planejaram. Teus pais não geram vida. O único dador de vida é o soberano Deus. Então você está aqui hoje, existindo, respirando, olhando para mim agora, porque o Senhor escolheu que você estivesse. Porque o Senhor disse, eu amo, portanto crio. Eu amo, portanto faço. Eu amo, portanto sopro vida. Da mesma forma, Ele não te cria para te abandonar. Ele não te dá vida e fala, se vira. Tudo de bom, a gente se vê quando você morrer e você subir para o céu. Mas muitos de nós entendemos, e é inconsciente, beleza? De que agora sou eu que tenho que me virar. A vida é minha, eu decido e eu tenho que decidir direito, porque senão vai desandar tudo. E nós retiramos Deus da equação vida. Nós retiramos Deus da história do nosso dia a dia. Só que a verdade é que Ele nos criou com loucura, nos criou com amor de loucura. Calma, tá tudo certo, o Senhor não é louco, misericórdia. A heresia, misericórdia. O Senhor nos ama com loucura e por isso nos criou. E Ele nos criou enxertados, encaixados, fazendo parte do plano dEle para o universo. O Senhor foi quem decidiu que você ia vestir essa camiseta linda, maravilhosa? Não. Mas o Senhor escolheu a família na qual você está. O Senhor decidiu eventos, questões que determinam você, a tua personalidade. Não foi você, meu amor. Foi o Senhor que depositou dentro de você. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas o principal para entender sobre a Missio Dei é que você e eu fazemos parte do plano de Deus. Pensa como se fosse um guarda-chuva gigante. E você e eu estamos debaixo desse guarda-chuva. O teu futuro, os teus passos, os caminhos que Ele tem para você são bons. Então, o peso não está mais nos teus ombros, o peso não é mais avassalador, não é algo mais que te esmaga. Porque se eu sei que tem um Deus bom que sonhou comigo, esse mesmo Deus bom vai me guiar para viver de acordo com a vontade dEle. João 14, João 15, João 16, Jesus repete várias vezes a seguinte frase: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Se você me ama, você vai entender qual é a minha vontade. Se você me ama, você vai entender quais são os meus caminhos. Se você me ama, você vai querer fazer as coisas do meu jeito. É isso que esses versículos querem dizer. Então, quando você e eu entendemos a Missio Dei, isso facilita a obediência ao Senhor. Porque eu entendo que os caminhos dEle são bons para mim. Porque eu entendo que eu não preciso inventar a roda. Eu não preciso descobrir como viver. Eu não preciso descobrir como é o matrimônio. Eu não preciso descobrir, oh meu Deus, como estudar, o que trabalhar o resto da minha vida, o que fazer. Porque todos esses aspectos fazem parte do guarda-chuva de Deus.
Então eu coloco a minha confiança no Senhor, de que Ele vai direcionar os meus passos, de que Ele vai me ensinar e que Ele vai me dizer qual é a vontade dEle. Você entende que se Ele diz, se você me ama, escuta a minha palavra. Se você me ama, ei, faz do meu jeito. Então, meu amado, Ele vai te dizer qual é o jeito dEle. E para isso a gente estuda a Bíblia, mas essa conversa é para outro dia. Tudo bem? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Você e eu somos a humanidade de Deus. Nós somos criados por Ele. E existe algo dentro de quando nós estudamos cosmovisão. O que é cosmovisão? Palavra chique, né? Cosmovisão é visão do mundo. A Missio Dei é a visão de mundo que nós escolhemos como cristãos. Faz sentido? De que tudo foi criado por Ele, de que tudo é para Ele, de que tudo é direcionado por Ele. Quando você e eu entendemos a Missio Dei, então nós começamos a descobrir que como nós vivemos importa, porque Ele nos criou para algo. Você não caiu de paraquedas no mundo, você sabia disso? Talvez você venha de uma família que não te queria. Talvez você ouviu que você foi um fracasso, que você não deveria ter existido. Mas a verdade sobre a tua vida é que Deus te desejou antes da fundação do mundo. Você não é acidente nenhum. Não existem acidentes debaixo da mão do Senhor. Então, quando nós entendemos que todos nós temos um papel dentro da missão de Deus, nós começamos a viver diferente. Esse papel do ser humano é o que nós chamamos de mandato, o quê? Cultural. Vocês estão acordados, gente? Eu sei. Eu estou puxando vocês. Isso se chama teologia. Beleza? Vocês estão comigo? Pode ser? Fechou? O mandato cultural do ser humano é ser representantes de Deus na terra. Você pode colocar o próximo slide? Ih, te peguei de surpresa, me perdoa. Nós, eu e você, carregamos algo que nós chamamos de Imago Dei. Repete comigo. Vários termos latinos. Ei, gente, vocês vão sair daqui, tipo, falando vários termos estranhos. Imago Dei, fala comigo. Quer dizer imagem de Deus. Meu Deus, a moça está falando que a gente é Deus. Não. Imago Dei quer dizer que quando o Senhor nos cria, Ele coloca dele em nós. Então, o corpo de Cristo, a junção da igreja, todos nós juntos, somos a imagem de Deus. Olha que coisa linda. Então, tem características de mim que são Imago Dei. Tem características em você que são Imago Dei. Tem características em você, em cada um de nós que são Imago Dei. Eu sou a cara do meu pai. Quando a gente anda na rua, a galera bate o olho e não tem dúvida alguma. Branquinho, mesmo tom de cabelo, mesmo nariz, mesmo queixo. A gente é muito parecido. Eu só tenho a olheira da minha mãe. Triste. Quando meu irmão nasceu, ele era um xerox. Meu e do meu pai também. Então, quando eu era pituquinha e eu pegava ele no colo, a galera olhava e falava, filhos do Alexandre. Ai, são os filhos do Alexandre, gente. Porque nós somos idênticos ao meu pai. Você e eu somos parecidos com o nosso pai. E isso é
o Imago Dei. Elementos do nosso Pai em nós. É Ele por inteiro? Não. Mas elementos de Deus em nós. Quer dizer que nós somos Deus? Misericórdia, não. Cristo glorificado, não. Mas somos parecidos com o nosso Pai. E porque nós somos parecidos com o nosso Pai, existem trabalhos, vou usar esse termo, beleza? Existem coisas que você e eu podemos fazer aqui, agora, nessa terra, que representam a vontade do Pai. Sabe quando a gente fala que nós somos embaixadores de Cristo? Você já ouviu falar desse termo? É basicamente falar do Imago Dei. Onde nós chegamos, nós trazemos a realidade da palavra de Deus para aquele ambiente. Então, o mandato cultural é nós trazermos a realidade do reino de Deus para onde quer que nós estejamos. Seja faculdade, seja escola, seja contexto familiar, inclusive dentro da própria igreja. Você sabia que você foi chamado, criado para viver uma vida diferente de todo mundo? Por quê? Porque nós entendemos o que é o mandato cultural. Porque nós acreditamos na redenção de todas as coisas. Faz sentido? Você e eu entregamos o nosso coração a Jesus. Nós aceitamos que a Bíblia é a nossa regra de vida. Nós acreditamos que aquilo que está escrito aqui dentro nos ensina a viver e nos ensina, mais importante ainda, a respeito daquele que nos ama. Então, porque eu entendo o que Ele quer construir na terra, eu então vivo diferente. E de primeiro lugar, entendendo que eu represento Ele onde quer que eu esteja, inclusive com os meus pais. Sabe quando a gente está em casa e a gente não lava a louça, não acorda, dá aquela resposta ríspida, faz coisa de qualquer jeito porque a gente está em casa? Ou sabe aqueles amigos que vocês são tão amigos que é família? Tipo a gente, o pessoal que veio para cá, a gente é tão amigo que não tem limite nenhum. E como não tem limite nenhum, como que a gente se trata? De qualquer jeito, se zoa, tira as piores fotos e manda no grupo. Sabe aquelas coisas? Mano, a gente zoa demais um com o outro. Só que a gente também não tem filtro. Então, se eu tô cansada e eu falo para eles ficarem quietos. Se eu quero ir dormir, eu largo eles sozinhos. Eu fico de qualquer jeito. Faz sentido? Você sabia que o Imago Dei nos convida até mesmo nessas situações familiares tão corriqueiras a você e eu sermos representantes de Jesus? Por isso que eu trato o meu irmão bem. Por isso que mesmo de TPM eu não desconto em ninguém. Aleluia, né, mulherada? Vai lá comer um chocolatinho que resolve. Homens, não falem isso para nenhuma mulher, tá? Só mulher pode falar isso para mulher, obrigada. Mas são nos ambientes mais familiares onde a gente mais dá patada, mais distrata, mais faz de qualquer jeito. O mandato cultural, ele é no trabalho, nos estudos, na igreja e especialmente nos nossos relacionamentos. Como que nós trataríamos uns aos outros se eu soubesse que eu estou sendo representante de Jesus na vida daquela pessoa? Sabe como que eu ia ser? Eu ia dar muita risada, porque Jesus era alguém leve, Jesus era alguém feliz. Mas eu também, talvez eu teria mais compaixão. Talvez eu teria um tiquinho mais de paciência. Até na TPM, especialmente na TPM.
Então, o Imago Dei, o mandato cultural, a Missio Dei, nos chama a viver uma vida de forma diferente. A viver não para mim, mas viver para Ele. A viver não para que eu tenha a carreira, a família, a casa, as posses, as experiências, as viagens. Tudo isso vem, amém? Tudo isso é real, tudo isso é bom. Mas a Missio Dei me ensina que eu não vivo para mim mesma. Eu vivo para o plano do amado da minha alma. Eu vivo para o plano daquele que me criou, e não apenas me criou, mas me redimiu, que me salvou. Sabendo que a minha vida não é para mim, eu vivo de forma diferente. E digo mais, a pressão diminui. Porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe como que Ele me fez. Ele sabe o que eu sei fazer bem, o que eu não sei. Até melhor do que eu. E quando Ele nos conduz a ser uma peça de um quebra-cabeça gigante. Então, a pressão sobre tua vida não é dar conta de tudo. É se unir a quem está do seu lado e fazer parte de uma composição muito maior do que você imagina. Você não vive para você mesmo. A missão da tua vida não é para a tua vida. Quem manda aqui não é você, é Ele. Discordo com tudo, tá tudo bem, tá? Como isso nos posiciona? Isso muda a nossa forma de tomar decisões. Isso muda a forma em que nós conduzimos as nossas famílias. Isso muda o porquê eu faço uma faculdade. Isso muda até mesmo o como eu trabalho as minhas arestas. Que a gente precisa ser moldado, certo? Aqui ninguém é perfeito. Se eu entendo que eu estou encaixada em algo muito maior, eu vou descobrir o que é esse muito maior e descobrir como que eu posso fazer parte disso melhor. Então, o que precisa em mim ser mudado? O que precisa em mim ser moldado? O que precisa em mim ser adicionado? E é assim que nós decidimos estudos, amigos, família, futuro, cidade. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa entrar. É como se muitas vezes eu tenho a impressão que o nosso dia a dia e a vida normal é: eu entro numa escada rolante e me deixo ser levado pela cultura. E a cultura diz o quê? Você tem que se casar antes dos 25. Antes dos 30, você já tem que estar com os dois filhos, pelo menos. Se você não entrar na faculdade com 18 anos ou menos, você é um fracasso. Com 21, você deveria ter um carro. E a casa própria? Se não for uma casa própria de 4 quartos. Não, vocês aqui não, isso é só lá em Floripa. Vocês aqui são lindos, chuchus, tá tudo certo. Muitos de nós nos deixamos levar pela escada rolante da cultura atual. Em vez de dar um passo, 2 passos, às vezes até 3 passos atrás e perguntar: qual é a missão de Deus para mim? O que Ele tem para mim? Será que eu preciso recalibrar as minhas metas de vida? Será que eu preciso recalibrar o que é importante para mim e o que não é? O que Deus acredita que é importante? O que Deus acredita que é digno? Vou te dar um spoiler. Família, estudos, casa, tudo isso é importante para Deus. Só que não necessariamente na ordem, com a pressão e com o ênfase que o mundo nos dá.
Posso te contar uma coisa? Eu entrei na faculdade com 19. Eu não entrei com 17. Eu fiquei 1 ano trabalhando. Eu tive que trabalhar porque eu tive que ajudar minha família, porque aconteceram várias coisas. E eu fiquei 1 ano parada. Eu sou um fracasso? Não. Viver a vida de acordo a você e ao que o Senhor criou para você faz parte da Missio Dei. E a gente vai falar de comparação, tudo bem? Quando nós olhamos para o fato de sermos Imago Dei, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um pastor que chama Darrell Miller. E ele tem um livro muito legal que chama Fé e Trabalho, muito, muito legal, que vale muito a pena ler, se vocês têm interesse sobre isso. E é o que está na tela. E diz, o ser humano, como imagem de Deus, é um criador de cultura. O seu propósito original, pela ordem de Deus, no mandato cultural, é criar uma cultura santa. Uma cultura que encarne a natureza e o caráter do próprio Deus em toda a sua verdade, beleza e justiça. Você e eu não fomos criados para criar uma bolha gospel e ficar lá dentro. Você e eu fomos criados para sermos CEO de empresas, para sermos pais e mães de família, para sermos diretores de escola, professores, engenheiros, para estar na área da saúde, para sermos missionários, pastores, para liderarmos pequenos grupos. Tudo isso representando Jesus, levando a cultura do reino de Deus, fazendo da forma que Deus criou para que funcionasse. Então, onde você estará inserido, você deveria ser alguém que traz luz. No Sermão do Monte, eu gosto muito de Mateus 5, 6 e 7, Jesus, ele começa a ensinar sobre o como viver. Basicamente, esse é o Sermão do Monte. E ele chega no final do capítulo 5 e ele diz, vocês foram feitos para ser, eu estou parafraseando, tudo bem? Mas o versículo ele fala sobre como você e eu fomos criados para ser luz. E ele traz alguns exemplos, ele fala, você tem que ser uma luz que brilha, que a cidade inteira tem que enxergar de longe. Porque a gente não acende a luz, imagina eu acender a luz do celular e eu esconder debaixo da cadeira. Não vai iluminar nada. Então, o nosso papel é sermos essa luz iluminando onde quer que nós formos inseridos. E entenda, de novo, quem criou o mundo? Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, diz a palavra. Então, a empresa de engenharia na qual você sonha em trabalhar é de Deus. A escola onde você estuda é de Deus. O país no qual você vive é de Deus. Só que nós estamos em qual período? Lembra? Era criação, queda, restauração. Redenção, obrigada, gente. Redenção. Então, você e eu fazemos parte da obra redentora de Cristo. A palavra diz que na cruz, Jesus redimiu o mundo através da sua morte e ressurreição, pelo poder do sangue. Você e eu, sendo Imago Dei, nós levamos essa luz onde quer que nós caminhamos e vivemos. Então, o que você estuda, importa. Com quem você casa, importa. Como que você exerce o teu papel dentro da tua família, importa. Como que você vive a tua vida, importa. Porque nós estamos representando Cristo e cumprindo o mandato cultural. Você não simplesmente nasceu.
Você foi escolhido a dedo e inserido exatamente onde você está hoje por Deus, porque Ele te quis aí, porque Ele te quis nesse lugar, porque Ele te quis nessa família, nesse contexto, nessa cidade. E tudo que Deus faz é bom. Não tem erro e não tem dúvida alguma. Podemos continuar um pouquinho mais ou vocês estão prontos para o café? Vocês me dão um tiquinho mais? Que aí eu termino, pode ser? Vamos falar de chamado? Pode colocar o próximo slide? É o 6. Se eu entendo o Imago Dei, se eu entendo a Missio Dei, vocês estão entendendo que é tudo Dei? Tudo Dei, porque é tudo de Deus. Então, se eu entendo que é tudo dele, chamado não é mais ao meu respeito. Chamado não se trata mais de algo para mim, por mim, tudo para mim, eu. Mas se trata de algo que tem a ver com Ele. E de algo muito mais simples. Eu gosto de definir chamado como a conexão da nossa vida e trabalho com o reino de Deus. O que você e eu estamos fazendo aqui é representar o reino de Deus na terra. Até que um dia todas as coisas sejam feitas novas, e como diz Apocalipse 21, céu e terra se unirão, e Ele virá com o seu reino para todo sempre. E o Senhor tabernaculará, eu não sei falar essa palavra, tabernaculará entre nós. Ou seja, Deus e o povo habitarão juntos para sempre. Isso é o céu, isso é o reino de Deus, não mais separação. Então, chamado é descobrir como a minha vida interage e expressa o reino de Deus na terra. É isso. Não é uma coisa mística. Não sei se vocês são assim. Quando eu cresci, eu achava que chamado ia ser alguém. Eu sou de igreja de coque, tá? Então, alguém, especialmente as senhorinhas do coque, e eu chegar para mim e eu falar: eis que te digo, você será, sei lá, médica. Então, eu lembro de na minha adolescência, porque eu já estava na igreja, toda vez que alguma senhorinha do coque aparecia, eu ia na frente, eu ia perto, porque eu queria descobrir, eu queria saber o que aconteceu com a minha vida. Eu sou uma pessoa curiosa, extremamente curiosa, eu quero saber de tudo. Então eu estava assim: Senhor, me revela o meu chamado, me conta qual que vai ser meu chamado. Sabe o que aconteceu? Nada. Senhorinha nenhuma do coque. Mentira, várias muito queridas que entregaram o coração de Deus, mas nenhuma falou: eis que te digo, você vai. Nenhuma. E eu lembro que isso gerou uma tensão, porque aí chegou o momento onde eu comecei a decidir tomar decisões de vida. Eu decidi fazer uma faculdade fora do Brasil. Meu Deus, será que isso faz parte do meu chamado ou não faz? Meu Deus, será que isso... E eu decidi por um curso específico. Meu Deus, será que tem a ver com o meu chamado ou não tem? Anjo nenhum está descendo para me contar. Ninguém está aqui me esclarecendo nada. É para eu casar com esse fulano? Não é. Ó Cristo! Porque a minha visão, não a visão de vocês, porque vocês são bíblicos, lindos, chuchus. Mas a minha visão de vida era que o chamado era uma coisa extremamente sobrenatural e que um anjo do céu tinha que vir e falar para mim. Porque não era algo que eu poderia, eu sozinha, entre aspas, ou eu descobrir. Que era algo difícil. Era algo, mano, que a maioria das pessoas
não sabia. E eu quero te dizer que é muito mais simples do que isso. E a gente vai entrar no intervalo e voltar para conversar sobre essa simplicidade, fechou? Bom café!